1 João 4, 1. Diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus. E este é o espírito do anticristo, o qual tendes ouvido que vem e que agora já está no mundo. Filhinhos, vós procedeis de Deus e os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós que é aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós iremos falar nessa tarde sobre os falsos profetas, as heresias que têm surgido. Mas antes de iniciarmos, uma pequena oração. Deus, mais de uma palavra será ministrada. Que o Senhor permaneça conosco. Que o Senhor fale em nossos corações grandemente. E que de fato compreendamos a extensão da tua palavra. Em nome de Jesus. No texto que nós lemos, nós vemos aqui João, o apóstolo João. Nesse período, o apóstolo João, ele escreveu esta carta, chamada Carta Geral. Por que Carta Geral? Cartas gerais, né? Que nós falamos, as cartas gerais. Quando não há definição para quem está sendo entregue. Parece que João não define para quem ele está entregando essa carta. Por mais que ele especifique claramente que essa carta está sendo dada aos cristãos. Percebemos que, quando iniciamos a leitura, ele inicia nesse capítulo número 4 dizendo amados. Quando ele diz amados, significa que há uma certa ambientação de intimidade. E é isso que João está fazendo. Ele está dizendo para os cristãos. Ele está enviando essa carta para os cristãos. São as cartas gerais. Não é definido para quem. Para quem foi. Possivelmente foi escrito entre 85 e 95 depois de Cristo. Nós não temos uma exatidão a respeito disso. Então o apóstolo João escreve. E qual é a grande ênfase do apóstolo João nesses versículos que nós vemos aqui, a qual nos remete ao tema que nós estamos tratando? Ele está falando dos falsos profetas. Ele está falando das heresias que surgiriam. E ele, logo na primeira linha, ele diz: não creiais em todo espírito. O que ele está dizendo com isso aqui? Mas provai se os espíritos procedem de Deus. Ele não creiam em toda doutrina. Não acreditam em qualquer coisa que está fora das Escrituras. Não creiam em qualquer outra coisa a não ser a própria palavra de Cristo. A não ser as doutrinas dos apóstolos. Porque no contexto em que João escreveu, ainda não existia em si a Bíblia. Mas ele está falando, ele está dizendo, não creia em qualquer coisa. Por quê? Naquela época, entenda muito bem, naquele contexto, havia uma luta, uma batalha contra o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Vem da palavra gnose, significa conhecimento. E o que esses que apoiavam essa ideia traziam? Eles traziam uma espécie de filosofia religiosa. Para eles, alcançar um nível espiritual, intelectual maior, era necessário ter conhecimento. Logicamente, intelectual você precisa de conhecimento.
acessar, conseguir status maiores religiosamente, espiritualmente, você precisa de conhecimento filosófico. Então o gnosticismo estava imperando. E João aqui, ele combate essa ideia. Tanto que no versículo de número 3 ele diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. O gnosticismo dizia o quê? Ou o que o gnosticismo diz? Que o homem é moralmente corrompido. Então só há mal no homem. Nesse ponto está correto. Mas eles abordam no sentido de quê? O mal no sentido material, sentido humano, mal. Jesus não poderia ter vindo como homem, porque o homem é mau. Se o homem é mau, logo Jesus seria mau. Sendo Jesus mau, logo ele não poderia ser divino. Então eles faziam essa dualidade, eles faziam essa separação. Não havia então, para os gnósticos, a crença de que Jesus, ele de fato foi homem, mas também fora Deus. 100% homem, mas 100% Deus. Então, João combate isso aqui. Ele está combatendo essa ideia. E nós vemos que durante todo o século, o primeiro século da igreja, houve heresias. Paulo teve que lutar e combater até mesmo contra o judaísmo, a religião suprema naquela época. A questão de praticar a lei. Se eu pratico a lei, estou salvo. Paulo então vem combater essa ideia. Não, nós somos salvos tão exclusivamente pela graça de Cristo. Não há nada que possamos fazer que nos conduzirá à salvação. Mas voltando a João. João então tem que encarar isso. Tem que encarar. Então, dentro do contexto, nós vemos aqui, era um combate às heresias, às falsas doutrinas, aos falsos profetas. O que isso poderá trazer para nós como ensinamento? Como algo que devemos aprender? Nós estamos falando de falsos profetas. O que João está dizendo é uma característica atual, muito atual. Nós estamos inseridos nisso e não podemos negar esse fato. Não podemos. Temos visto um falso evangelho. Temos visto as heresias. Temos visto doutrinas equivocadas, humanas, psicológicas. Trabalham com a mente. Nós iremos abordar sobre isso. Nós temos votado em larga escala. As falsas doutrinas estão aí e nós falaremos de algumas delas. Pois bem, então isso é uma lição para todos nós. Ainda que esse texto mostre um contexto daquela época, daquele momento em que aqueles homens em que João estava atravessando, não é diferente hoje. Não é diferente. É uma lição, amados, não creiais em não creiais em todo espírito, em todo ensinamento. Então vamos lá. Uma das características que temos que notar num falso profeta é que ele não olha para as escrituras. Guarde isso. Uma das características de um falso profeta, ele não se atenta às escrituras. A palavra de Deus não é a base, não é o alicerce, não é o fundamento. Eles não se atentam para as escrituras. Existe um sola que é dito, foi muito conhecido na Reforma, são 5 solas, e um deles é sola scriptura, em latim. O que significa isso? Somente as escrituras. Como? É a palavra de Deus, a Bíblia, que é o manual para a vida de um cristão, e nada fora dela. Esse é o primeiro ponto, primeira característica. Então, isso tudo tem surgido em nosso meio, tem estado em nosso meio. O que João, então, poderá nos trazer? Cuidado. Cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com o evangelho que muitos estão professando.
que muitos estão se identificando. Nós iremos ler também algumas referências a respeito disso. Uma delas, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2. O que diz lá? 1 Timóteo, se você puder anotar, anote. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2. Paulo instruindo a Timóteo, dizendo: Timóteo, pregue em tempo e em fora de tempo. Por que, Paulo? Porque virá tempo que não darão ouvidos às sãs doutrinas, mas com comichão nos ouvidos amontoarão para si falsos mestres e falsos doutores. Agora note, uma das outras características a respeito de um sucesso do falso profeta são aqueles que dão ouvidos a eles. O texto é bem claro: não darão ouvidos às sãs doutrinas. O que são as sãs doutrinas? A doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. São os ensinamentos de Cristo. Santificação, expiação, propiciação. Pergunte a esses falsos profetas ou aos seus membros se eles sabem o que é propiciação. O que é propiciação? O que é expiação? O que é justificação? O que é santificação? Muitos deles não saberão por quê. Porque não é ensinado, não é passado. Não é, essa questão do evangelho não é atrativa. Não é atrativa. Mas o pula é atrativo. Mas a cura, o curanderismo, entenda, o curanderismo é atrativo. Os falsos testemunhos são atrativos, mas a doutrina, as sãs, não são. Então, Paulo já está dizendo a Timóteo, naquele contexto, naquela época: Timóteo, pregue. Eles não vão ouvir, mas pregue. Então, uma das características da outra, os falsos profetas, primeiro, não tem a Bíblia, as Escrituras como sólido, algo sólido, firme, a rocha, a base. Segunda característica são aqueles que ouvem esses falsos profetas, os que dão ouvidos a eles e que não querem as sãs doutrinas. Eles não amam ainda Cristo. Significa dizer que essas pessoas podem ser salvas? Podem. Podem ser salvas, é claro que sim. Mas essas pessoas, quando tiverem entendimento certo, correto das Escrituras, não ficarão nesses lugares. Porque elas querem somente as sãs doutrinas. Elas querem Cristo. Me dê Cristo, eu quero Cristo. Eu quero palavra. Por quê? Porque são essas coisas que me conduzirão a uma vida em eternidade. São essas coisas. Nesse versículo mesmo, no primeiro, ele diz: mas provai. Eu quero me atentar aqui, retornar um pouquinho. O que é mais provai? O que João falou aqui nesse versículo? Mas provai se os espíritos são de Deus. Provai é testai, comprovem se os ministérios, as igrejas, os líderes, os pregadores, os pastores são de Deus. Testem eles. João está dizendo, teste. Tem um fato em que Paulo elogia os bereanos. Paulo elogia os bereanos por quê? Porque quando Paulo expunha o evangelho, quando ele falava do evangelho, os bereanos iam aqui, ó. Vamos lá, o que diz as Escrituras? Lógico que não era a Bíblia, mas o que as Escrituras dizem? Ele está falando a respeito disso? Faz sentido, faz ligação. Isso aqui, não, é verdade. O que acontece hoje? Qualquer coisa, fala qualquer coisa, todo mundo está dando glória a Deus, aleluia, rodopiando, pulando. Não são movimentos de Deus. Nós temos que atentar para isso. Você deve atentar. Então, devemos estar atentos.
Vamos lá nos aprofundar ainda mais nas características dos falsos profetas. As Escrituras não são suficientes e temos um exemplo que a grande massa das igrejas hoje em dia acompanham esse movimento, infelizmente. É um movimento chamado Movimento Palavra da Fé, ou Confissão Positiva. João Pedro falou algo mais ou menos a respeito disso. O que são isso? O que é isso? Confissão positiva. Declare, decrete, determine. Entenda uma coisa, com toda a humildade. O único que pode declarar, determinar alguma coisa é quem? Deus. É Ele que elege, é Ele que faz, é Ele que opera. E muitos hoje estão vindo, estão crendo nesse movimento. Declare sua bênção, determine sua bênção. Muitos creem nisso, mas não tem embasamento bíblico, não tem base, estrutura, alicerce bíblica. Então essas pessoas são levadas a uma fé falsa, a uma fé onde ela só quer conquistar. Qual o objetivo delas? Conquistar, ter posse. É meu, é para mim, é o eu. E é isso que nós estamos vendo. Deixando as sãs doutrinas, como falamos antes, de lado. Não querem mais as sãs doutrinas. Querem saciar os seus próprios, satisfazer seus próprios desejos. O bezerro de ouro dos tempos atuais é a bênção. Entenda isso. Entenda isso. Então, uma das características são aqueles também que dão ouvidos a esses falsos mestres. Esse movimento de palavra da fé, confissão positiva, ela cresceu a partir do final do século XX, com Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, cresceu com Paul e Jean Crouch, Fred Price. Como assim? Kenneth Hagin que praticamente sistematizou esse movimento, mas esse movimento ele veio anteriormente, mais de trás, a um movimento chamado Novo Pensamento. Novo Pensamento. Então a ideia era o quê? Nós podemos ser como pequenos deuses. Então por isso você pode declarar, por isso você pode determinar que você é um pequeno Deus. Heresia. Somos corrompidos pelo pecado. Somos a imagem de Cristo, a imagem de Deus, mas não podemos ser igual a Ele. Heresia. E o foco desses movimentos são só nas riquezas, nas bem-aventuranças, é só no tomo posse. Nunca é focado no pecado, nunca é focado na transformação da mente, do caráter, a metanoia. Romanos 12, transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não são. Outra característica do falso profeta. Seus ensinamentos são recheados de psicologia. Entra até hipnotismo. O que você vê muito hoje é hipnose. O foco é sempre o homem. O homem está no centro de tudo. O antropocentrismo, chamado antropocentrismo. Antropos, homem. Antropocentrismo. O homem é o centro. Então, eles colocam o homem, colocam Deus como o mero serviçal do homem. Deus tem que só servir ao homem. E ai dele se ele não fizer.
Existem alguns pregadores muito conhecidos, de igrejas muito conhecidas, que eles chegam a dizer, sabe o quê? Você não pode orar para que seja feita a vontade de Deus. Por que você não pode orar para que seja feita a vontade de Deus? Porque você não está determinando. Você não está tendo fé suficiente que Deus vai fazer. Logo, então, você não pode dizer, seja feita a tua vontade. Heresia! A oração que Cristo ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Heresia. Riquezas e sucessos. Outra característica. Por que as características deles são essas? É a chamada teologia da prosperidade. E tem uma outra nova, chamada teologia coaching. Mas vamos falar dessa aqui. Teologia da prosperidade. Qual é o foco? Porque se você enriquecer, logo ele também enriquecerá. Você entendeu? Se você conquistar, você ganhava 1.000. Sua oferta vai ser uma oferta muito boa. Quando você ganhar 10.000, sua oferta vai multiplicar. Então, quando você enriquece, eles enriquecem. Eles não estão preocupados com o seu bem-estar, não. Eles estão preocupados com o seu próprio ego. São egocêntricos. Amam a si mesmo. E você vê esses profetas, mansões, carros luxuosos, Ferraris, BMWs, aviões. Eu não estou dizendo que um cristão pode conquistar algo. Entenda muito bem isso. Você irá estudar, você irá se formar, você irá ter uma profissão. Dependendo da profissão que você exercer, você receberá de acordo com aquela profissão. Não é errado você agregar, mas é errado utilizar-se da palavra de Deus para enriquecer, para enganar o povo. Mas essas igrejas estão recheadas, estão cheias. Elas querem isso. Elas querem ver Satanás falar lá na frente. Eu não preciso citar nomes aqui. Elas querem ver Satanás dizendo lá. Satanás incorporado prega mais do que o próprio pregador. São heresias. Suas palavras possuem tanta autoridade quanto as escrituras. Você já viu? Não toque no ungido do Senhor. Tem muito isso, né? O que eles dizem, são mais valiosos do que propriamente as Escrituras. Se eles falarem algo e forem contrário ao que diz as Escrituras, e você argumentar ou falar alguma coisa, eles dirão, você está amaldiçoado, porque você está contra uma autoridade espiritual a qual Deus ordenou. É isso que eles fazem. Temos o caso, esse eu posso falar o nome, o caso de Benny Hinn. Benny Hinn é um dos discipuladores de muitos dos pregadores que nós temos hoje na televisão. É um dos discipuladores. E Benny Hinn é um desses que fala que qualquer voz que for contra o ministério dele será maldito, porque ele é um enviado de Deus. Então esse homem prega isso. O cair no poder, quantas almas são enganadas? E você está ouvindo isso, você tem que levar isso para outros. Quando você discipular, que você aprendeu a discipular contato um a outro, face a face, você expor. É lógico, com todo amor, você deve falar, mas temos que expor as verdades. Outra característica. Usam textos fora do contexto para fortalecerem suas ambições e seus ideais. Quem já viu isso aqui? Pega um texto isolado, fora totalmente do seu contexto histórico, e cria-se então uma doutrina a partir daquilo. É a mesma coisa que se pegar uma carta
Você não lê a carta toda, só lê aquilo que importa para você. Isso mata a igreja de Cristo. Reduzem o evangelho a alguns passos de sacrifícios. Você deve sacrificar isso, você deve sacrificar aquilo. Você fez isso, você sacrificou aquilo, você está salvo. Não, mentira! Salvação não é conquistada nesse sentido de nós darmos alguma coisa para Deus. Nós contribuirmos para a obra de Deus. Nada! Mentira! Heresia! Nós somos salvos pela graça, já falamos isso. Só a graça nos salva. Como? Quando eu entendo que de fato eu sou um pecador. O problema de hoje, de muitas igrejas como essas, que não pregam o pecado como ele deve ser pregado. Como assim? Porque o pecado nos afasta de Deus. Será que nós entendemos isso? Compreendemos isso? O pecado nos afasta de Deus. Eles pegam o pecado e diminuem. Não tem problema não esse pecadinho. O pecado nos afasta de Deus. O primeiro ponto de um cristão genuíno, convertido, é ele conhecer a si mesmo, olhar para si mesmo e ver que é pecador, carente, necessitado da graça divina de Deus. Porque ele não sabe fazer outra coisa a não ser pecar e transgredir contra Deus. Você tem que entender que o pecado não é só aquele cometido, é aquele que é pensado. Jesus falou, se você tão somente olhar para uma mulher e desejá-la na mente, você já adulterou com ela. E quem adultera não herda o reino dos céus. Você está entendendo como é que nós somos impactados? Então essa é a característica que deveria existir para um novo convertido. Para uma pessoa que de fato é cristã. Mas não acontece nesses lugares. Elas não têm ciência. Elas sabem, como João falou, se é pecador, sim, sou pecador. Mas não sabe, ainda não entendeu a extensão que é isso. Vamos lá. Reduzem o evangelho a alguns para sacrifício. Vivem de modismo. Qual é a moda atual agora? A moda é essa. Vamos fazer então. Qual é a moda? Esse aqui, vamos lá. Alimentam os membros com carnalidade e entretenimento. Esses membros, com certeza, irão querer mais e mais de entretenimento e carnalidade, e menos das sãs doutrinas. Seus ministérios são alicerçados em curanderismo, falamos isso, em movimentos ditos de espírito. Que bagunça que está acontecendo, gente. Está uma bagunça. É praticamente uma pagelância. Está uma bagunça. Esses homens preparam todo um cenário para dizer que você está recebendo o Espírito de Deus. As pessoas ficam loucas. É mais um movimento satânico do que outra coisa. Como assim? Você esqueceu das doutrinas de demônios? Vamos ler 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de 1 a 3. Olha o que diz 2 Pedro. Mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá também falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente. O que é dissimulado? Fingido. Heresias destruidoras, e até negarão o soberano que os comprou, atribuindo sobre si mesmo destruição repentina. E muitos seguirão as lascívias deles, por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. Agora, para os falsos profetas, e em sua avareza farão comércio de vós com palavras fingidas. O juízo pronunciado sobre eles a longo tempo não tarda, e sua perdição não dormita. O que o texto está dizendo aqui? Está falando claramente, farão de vocês comércio. Olha o que Pedro está falando aqui. Farão de vocês comércio. Só que ele vai no versículo de número 3 e diz, número 3,
Sua avareza farão de comércio com palavras fingidas. O juízo pronunciado sobre eles a longo tempo não tarda e sua perdição não dorme. O que é isso? Eles podem até viver bem. Eles podem até, tá tudo dando certo em todos os momentos. Vai viver bem, não vai pegar às vezes nenhuma gripe. Talvez eles fiquem assim durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida. Mas olha o que diz. Sendo que o juízo deles não dormita. O que é não dormita? Não está adormecido. Não está cochilando. Deus está vendo e julgará esses falsos profetas. Como que se conhece então um falso profeta? Qual é as maiores características que você pode notar que é um falso profeta? É pelos sinais que ele vai fazer? Não, porque muitos creem nos sinais. Mas eles estão operando cura. Eles estão operando... Sim. Já leu em Apocalipse que até a besta faz sinais e prodígios e que se fosse possível enganariam até os escolhidos? Você já leu também em Mateus 7 que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai? Tem um outro versículo, no Mateus também, capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Olha aí. Olha aqui, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não lançamos fora os demônios? Aqui já pegou um montão. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos, vós de mim, que praticais a iniquidade. Olha o juízo de Deus aqui para esses homens que pregam um falso evangelho. Anote isso, guarde isso. Mateus capítulo 7. Leia em casa depois. Então a maior característica nunca vai ser os sinais. Não os sinais que alguém pode fazer, não é a cura, não é o milagre. Por mais que Deus faça, Deus pode fazer pela sua infinita misericórdia. Por mais que Ele opere, Ele faça, Ele execute, a evidência não é essa. Então qual é a evidência de como uma pessoa está pregando um verdadeiro evangelho? E como que você descreve ou reconhece um falso profeta? Pelos seus ensinos. É por aquilo que ele ensina. Guarde isso. Você conhecerá os falsos profetas pelo ensino. O que eles mais falam? A boca fala o que o coração está cheio. Se o coração está cheio de imoralidade, falará de imoralidade. Se o coração está cheio de ego, falará de ego. Se o coração está cheio de desejos próprios carnais, falará disso. Mas se o coração está cheio de Cristo, de salvação, da justificação, os pregadores, os membros, os cristãos em geral, só falará disso. Mateus 24, 24. Mateus 24 é conhecido como sermão profético. Mateus 24. O que diz? 24, 24. Porque levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se for possível, os próprios escolhidos. Foi o que nós falamos. E em relação também à besta em Apocalipse, dos sinais e prodígios, se levantarão. Isso caracterizaria o que também? O fim dos tempos. O fim dos tempos. Jeremias 23, versículo 1, ele já começa. Ai dos pastores que destroem e que dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Deus está falando aqui. Profecia contra os falsos mestres. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e espantastes, e não cuidastes delas. Eis que eu visito a maldade das vossas obras, diz o Senhor. Eu mesmo ajuntarei o restante
das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as estiver afugentado. Eu as farei voltar às suas moradas, crescerão e se multiplicarão. Porém sobre elas pastores que apacentam e não temerão mais, nem amedrontarão, nem serão menosprezados, diz o Senhor. Ele começou dizendo, ai dos pastores. E ele dá a sequência. Quanto aos profetas, versículo de número 9. Quanto aos profetas, meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos tremem. Estou como um embriagado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor, por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adultérios, por causa da maldição. A terra está cheia, está deserta. Os pastos do deserto secaram, e a carreira deles foi má. Não é reta a sua valentia. É a denúncia contra os falsos profetas. Porque tanto o profeta como o sacerdote são ímpios. Até em minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho será como lagares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque eu trarei o mal sobre eles no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi desatinos, profetizavam em nome de Baal, fizeram meu povo de Israel errar. E nos profetas de Jerusalém vi torpezas, cometiam adultérios, andavam em mentiras e fortaleciam as mãos dos maus feitores, para que ninguém se convertesse da sua maldade. Todos eles foram para mim como Sodoma e seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos contra aqueles profetas: eis que eu lhes faço comer absinto e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam, alimentam-vos com as vãs esperanças, falam as visões do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Olha esse último versículo aqui. Eles falam coisa que não provém de Deus, mas eles dizem que vem de Deus. Amós, capítulo 5. Abra lá. Diz assim: odeio e aborreço vossas solenidades, e não me comprazo de vossas assembleias. E se me ofereceis vossos holocaustos, vossas ofertas, não os receberei, nem olharei as ofertas da paz de vossos animais cevados. Afastai de mim os vossos muitos cânticos, pois não escutarei as melodias de vossos instrumentos. Isso serve aqui também. Entra também aqui muitos daqueles que estão cantando. Mas foi falado aqui. Cantando, orando, louvando. Deus está dizendo que não ouve. Não ouve. Então nós aprendemos hoje algumas características. Teve um movimento palavra da fé, uma confissão positiva. E temos as características que esses falsos profetas transmitem no decorrer da sua vida. Então, qual é a lição? Por falar das advertências que nós lemos aqui, dos textos bíblicos, do que Deus fala a respeito deles, para que falar sobre isso? Para que você não caia em qualquer vento de doutrina, para que você não creia em qualquer coisa, mas para que você viva o verdadeiro evangelho. Para que você, de fato, se converta do seu pecado e passe a andar com Cristo. Concluindo, notamos o grande avançar e florescer, já falamos sobre isso, dos falsos profetas, das falsas doutrinas, as distorções, as mentiras, as heresias, as doutrinas de demônios, que têm mudado muitos lugares e muitas igrejas. É por isso que nós falamos muito de uma reforma. Por que reforma? Porque a igreja tinha uma forma. Ela estava centrada na doutrina dos apóstolos.
mas ela perdeu essa forma. Então nós tivemos a reforma que irá estar completando 500 anos, mas nós precisamos vivê-la de fato. Viver essa reforma. Amar mais a Deus. Buscar mais a Deus em verdade. De coração reto. Quebrantado. É isso que Deus quer de nós. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a palavra da verdade e a comparamos com o tempo atual, a comparamos com aquilo que é pregado, com aquilo que é anunciado, quando olhamos para a palavra da verdade e a comparamos, nós vemos total distorção, totais equívocos. E não somente equívocos, não. Esses homens querem fazer isso. Eles amam fazer isso. Eles querem isso. Então que nós voltemos o nosso olhar para as Escrituras. Passar tempo com Deus. Passar tempo na leitura. Passar tempo em devocional. Passar tempo em oração. Nós carecemos disso. Nós necessitamos disso. Vamos crescer no conhecimento? Sim. No conhecimento temos que crescer também. É necessário. Mas não é só o conhecimento. É uma vida diária com Deus. Não é só conhecer. Não é só saber também. Eu sabia desse negócio aí que uma vez eu estudei. Eu sabia. Não. Mas é viver. Não adianta saber. Não adianta você saber que Jesus virá se você não vive como cristão. Porque se Jesus voltar, se você não viver como cristão, você fica. Não adianta você saber alguma coisa a respeito da palavra. Mas tem que viver a palavra. Aqueles que ouvem esse tipo de evangelho, entre aspas, entre parênteses, falso, é como um indivíduo que está em uma belíssima ilha. Está numa belíssima ilha. Imagine, uma belíssima ilha. Mas ela é escassa de alimento. É bela. É muito bonita. A cor dos mares, das árvores, a areia. Imagine, é linda. Mas ela é escassa de alimentos. Então, esses indivíduos que estão nessa ilha, se alimentam de pouca comida sólida, nutricional. E com o tempo, o seu corpo é consumido pela falta desses alimentos, pela falta de proteína. O seu corpo já não pensa devidamente e com o tempo o seu corpo entra em colapso. E sua fraqueza já o impede de buscar o alimento. Irmãos, isso é o que acontece com os falsos, com aqueles que creem no falso evangelho. São como esses indivíduos. Estão numa ilha bonita, bela, mas não têm alimento sólido. Não estão fortes, estão fracos espiritualmente. E precisam retornar grandemente para a palavra da verdade.